E deu certo. Aí, deu. Agora deu. Agora sim. Então, gente, migramos, Difícil, né? mas tudo certo. Aham. É, Às vezes tá. acontece isso mesmo. E na hora de salvar no final, também. Fica salvo no teu daí. Mas não faz mal. Ah, é. Uhum. É. Então tá. Tá bom. Agora já tem mais gente mesmo. Pessoal, então, não sei se todo mundo conhece o Delay e tudo mais, mas a gente começou uma proposta de trazer, né, mais temas e mais, ah, digamos assim, pautas que permitam que a gente construa mais um pensamento crítico na sociedade e tenha mais acesso a todos. E não essa elitização da psico e de todo o conhecimento, né, na verdade, científico. Então, hoje no Repensando o Indivíduo do Século XXI, a gente tem o Leandro, que eu vou deixar ele se apresentar, falando sobre indivíduo e sociedade, o paradoxo na transformação. Do sujeito histórico na transformação. Isso aí! Isso. Toda a sua fala. Então tá. Então eu sou o Leandro, né? A minha formação inicial é serviço social. Sou assistente social e também fiz mestrado em serviço social, no interior de São Paulo, né? Na Unesp, em Franca. E aí vou encurtar bem essa história, né? Para não ficar aqui só falando da história, né? Não, pode falar à Mas vontade. é, aí eu vim para Curitiba porque eu passei num concurso na Defensoria Pública, mas agora também já não estou mais na Defensoria e estou no Instituto Federal do Paraná e também atuando como professor em duas faculdades privadas aqui em Curitiba. Né? Legal. Tu dá E aí quais eu vou emendar disciplinas? Só por curiosidade. no serviço social, quase todas as específicas já foi, mas se Uhum, fosse para definir bem assim, eu gosto muito de economia política, né? uhum, Acho que hoje é o meu tema mais, que eu tenho mais proximidade, assim, né? Que tenho mais uhum. envolvimento. E aí questão social e serviço social, fundamentos do serviço social também, né? Então, Legal. de modo geral, né, o que envolve o serviço social, a gente acaba lecionando, né? Uhum, Aliás, até me solidarizar, né, com os colegas da Positivo, né? uhum. Essa situação tão complicada, né? Triste, né? É bem complicada. Aliás, foi a Cláudia, né, que nos colocou em contato, né? A Sim, Cláudia sim. Cobalcini, O Cláudia, que também foi né? demitida nessa leva, né, de demissões da É, OAB. eu falei Nossa, com um ela, profissional fantástico. eu mandei o link, eu mandei o Uhum. link para ela, né? Ai, que Ela, legal. ela conversei um pouco com ela, mas ela falou que não ia conseguir assistir esse horário. Uhum. Não, deve estar resolvendo muita coisa agora. É, é. Mas é isso, sinteticamente, né? Essa é a Legal. minha trajetória. Eu tô ansiosíssima para saber mais do tema, já é uma coisa que me Ah, meu. interessa, ó. Obviamente não é uma coisa que eu sou super aprofundada nisso, mas tô super curiosa. Tá. Espero não decepcionar, então. Ah, não, imagina. Inclusive, estava aqui ontem revendo algumas anotações para agora, né? Aí estava até lembrando um pouco, né, de como foi essa construção desse tema, né? Que a Aham, gente começou com uma questão, com uma ideia, aí né? foi com uma ideia, depois foi transformando, e aí eu comecei a estudar um texto, né, específico para dar conta um pouco daquilo que a gente estava combinando. E aí Aham, surgiu essa questão do indivíduo e sociedade, né, e do paradoxo, né? uhum, Aliás, eu devo dar os créditos, né? E esse conteúdo ele está mais sistematizado em um texto de um professor de economia aposentado aqui da Federal, né, que é o uhum. Klaus Germer. Então, ele tem um texto que ele vai exatamente é, desenvolvendo A essa ideia, ideia né? do paradoxo, né? Uhum, Então, eu peguei um pouco dele também, né? Acaba trazendo um pouco de outros conhecimentos que a gente tem, né? Então, o tema mais ou menos surge daí, né? Dessa ideia. E aí, uma das coisas também, né? Quando que é repensando o indivíduo, né? uhum, Então, acho que encaixou bem por essa, é, por essa questão, né? Então, de como
o indivíduo e de como o indivíduo e como é que a gente enxerga, principalmente o indivíduo enquanto sujeito histórico Uhum. na transformação dessa sociedade, né? Ou de outras sociedades também, né? Então, eu vou tentar abordar um pouco mais em, aspectos mais universais, né? Uhum. Então, então o primeiro nível, vamos colocar em dois níveis de paradoxo, né? O primeiro é exatamente indivíduo e sociedade, né? A Uhum. gente compartimentaliza em vários lugares isso, né? Coloca o indivíduo em uma caixinha, a sociedade, né, em estudos diferentes, né? Como E a se não gente se sabe que não, comunicasse. exatamente, né? Uhum. E a gente sabe que não é assim, né? Ela tem uma relação, tanto que no texto, né, o Klaus ele comenta que é um falso paradoxo, né? E a gente Uhum. vai depois esmiuçar mais isso. E o segundo nível de contradição, ou de, né, paradoxalmente aí falando, né, é exatamente o indivíduo enquanto sujeito histórico dentro dessa transformação. Né? Porque se a gente for pegar, vamos pensar, o Homo sapiens, né, tem Uhum. 150 mil anos. E a gente não vive igual a 150 mil anos, né? A gente Uhum. já se transformou muito, né? Então, existem transformações que ocorrem na sociedade e a gente nem se dá conta delas às vezes, né? Uhum. Porque a gente é tão nosso período de vida é tão curto, né? Que a gente vê pouco, né? Não tem Lógico, a hoje, dimensão da mudança. exatamente, a gente tem porque a gente estuda história e a gente tem também mais hoje porque a gente está num momento mais acelerado, né? Uhum. Então isso também enxerga um pouco. Mas só para a gente localizar aí, o problema que eu queria, né, elencar. Uhum. Então, vamos pensar então nesse primeiro nível, né, indivíduo e sociedade. A gente já ouviu muito, né, que o indivíduo ele é fruto das relações sociais, Uhum. né? A gente é resultado da nossa história, o nosso contexto determina quem nós somos, né? E Uhum. também a gente, por outro lado, e aí que está a brincadeira do paradoxo, né? Por outro lado, o indivíduo também transforma essa sociedade. Então fica uma coisa assim, né? Como é que uma coisa que é determinada pela sociedade também determina essa sociedade, Uhum. né? Então, na aparência, quando a gente olha em primeiro nível, assim, tem alguma coisa errada. Mas depois que a gente vai fazendo mediações, a gente entende melhor isso. Então, esse é o primeiro nível de contradição, né? O Por acaso a segundo, aí, dialética. Desculpa. Por acaso a dialética pode entraria falar. nisso? Sim, acredito Tá. que sim. Uhum. Sim, com certeza. Porque a dialética, ela exatamente ela nos demonstra como que essas transformações ocorrem. Ou melhor, Uhum. elas ocorrem de maneira dialética, e a dialética, enquanto processo epistemológico ou cognitivo, né, a gente Uhum. consegue compreender isso, né. O segundo nível, então, é o subtítulo, né, do que a gente construiu, que Uhum. é exatamente o sujeito histórico, né, que é aí também, como é que o sujeito histórico, né, enquanto indivíduo, transforma também a sociedade. Né? Então, esses dois níveis aí que a gente vai trabalhar. Inclusive, Uhum. trazendo um pouco, assim, a gente ouve muito, a gente sente muito isso, às vezes, o desejo de mudança das pessoas, né? A Uhum. gente, a gente acredito que nós somos maioria, né? Nessa percepção, né? Torcemos. Então, é, a gente consegue perceber pelo menos isso, né? Embora tenha uma minoria, às vezes, que incomoda mais ainda, né? Mas, enfim, não vamos entrar tanto nesse nível de detalhe. Mas a gente não é uma questão de eu, Leandro, você, Camila, temos o desejo de ter uma sociedade mais justa. Uhum. A sociedade vai olhar para nós lá. E?
né? Continue com esse desejo aí, porque, né, Uhum. eu tô de boa aqui, né? Então, não é só uma questão do nosso, né, da nossa intencionalidade das Uhum. nossas, né? Então, tem toda uma estrutura, que é isso que eu quero refletir, né? Que a gente tem que entender que essas mudanças devem ser compreendidas dentro desses contextos, né, históricos e sociais, né? Então é mais Uhum. ou menos isso que quero, né, desenvolver. E aí Uhum. vou elencar três coisas. A primeira, que qualquer mudança ela ocorre e ela deve ser considerada porque nós estamos em coletividade, Certo. né? Então não adianta só um grupo ou um pequeno grupo, né, ter um projeto de sociedade e uma vontade e uma, né, igual a gente Uhum. pode colocar isso em vários níveis, por exemplo, do racismo ou do machismo, né? Uhum. As mulheres, se a gente for ver em termos quantitativos, são mais, tem mais mulheres na sociedade do que homens. Uhum. Porém, ainda há machismo. Então, não é só nesse. A gente tem que entender que a gente está nessa teia de relações, e essas teias de relações elas estão interconectadas nesse processo de mudança, né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a questão de que é, a transformação ela ocorre por um processo de ação, né? E não é só no plano da intenção e nem no plano das ideias, Uhum. né? As ideias elas ajudam, elas nos colocam em percepção da realidade, mas só as ideias não é suficiente. Uhum. Eu até brinco nas minhas aulas o seguinte, né? A pessoa conhece, né, o conhecimento, né? Que essas ideias seriam o conhecimento. Então, por exemplo, a pessoa sabe, um morador de rua sabe que habitação é direito. Isso vai mudar a situação dele? Não vai, né? Porque só o saber não resolve, né? Uhum. Então, Uhum. eu posso saber todos os meus direitos, eu posso saber todas as mazelas do mundo, mas isso eu vou estar encastelado, né? Uhum. Num saber e não vai mudar muita coisa, né? E a terceira coisa é que essa mudança, ela tem algumas leis específicas, né? É até meio delicado falar leis, né, no âmbito social, mas é porque eu quero chamar atenção, inclusive porque são aspectos imperativos que é difícil de alterar. Depois, Certo. né, eu espero explicar isso, né? Uhum. Então, então a gente precisa ter, né, o conhecimento dessas leis e criar condições para que Exista. essas mudanças aconteçam, Uhum. né? Então, a primeira lei, né, que é uma lei imperiosa, né, não tem como a gente fugir dela, é que somos seres do trabalho, Uhum. né? Não temos como, né? A Uhum. nossa existência, a nossa atividade prática. Então, veja, já puxando um pouco com outro gancho ali da ação, né? A nossa Uhum. ação prática na vida e na natureza é uma ação prática por meio do trabalho, né? Se a gente Uhum. pega lá o exemplo que eu dei de 150 mil anos de Homo sapiens, o que que, o que projetou e o que modificou e o que possibilitou essa transformação? O trabalho, Trabalho. Uhum. né? Por quê? Porque o trabalho é isso, né? Você não consegue fugir do trabalho, né? O Uhum. trabalho, ele tem até um termo que eu acho que é curioso, né? Irresistível, né? Mas não Uhum. o resistível é isso, né? A gente não consegue resistir ao trabalho. Mas não por uma Aham. questão de, né, de Aham. beleza dele, né? Mas sim pela Que condição dele, faz que ele é parte, né? Uma coisa que eu acho legal também é comparar.
o trabalho para nós como a escola para as crianças, né? Tipo, a gente precisa estar numa produção e isso vai nos definir. Até teve um comentário aqui. Nossas relações sociais se fazem pelo trabalho, né? Real. Ah, já. Sim. E, inclusive, a escola é uma preparação para isso, né? A Uhum, gente é o primeiro momento, né, de educação, né, de ficar lá, né, disciplina, né, toda a disciplina que aham, precisa ter, horário, entrada, saída, uma recompensa, né, que é a nota, né, que é passar uhum. de ano, que aí é o teu salário, né, então são todas, Sim. bom, todas as características. Eu acho que eu vi minha irmã entrando aí, ela contou uma vez, um dia, os Foucaultianos vão adorar essa história talvez. E na escola dela, quando ela estava no ensino médio, ela, olha só como que era, né? As inspetoras, né? Os assistentes, né? Eram chamados de carcereiros. O intervalo era banho de sol. Meu Né? Deus! Toda a nomenclatura, né? Uhum. Era, era em volta da instituição prisional, né? Nossa, Então, que forte. estamos até, então, estamos no nível até mais, né? Chegando no mais complicado, né? Talvez Uhum. isso até parte do nosso momento, do nosso sistema dentro do mundo periférico, né? Da nossa situação colonial, né? Inclusive, o Aham. colonial foi uma das nossas primeiras conversas, Pautas. né? E é exatamente isso, né? Que é uma condição muito periférica, né? De extração de valor e de exploração do trabalho muito grande, né? Uhum. Então, tem isso também. Mas voltando aqui, né, para minha pra linha de raciocínio, né? E o trabalho, né, ele produz os nossos meios de sobrevivência, né? Então, ele nos permite essa existência, né? A gente não vive para a gente fazer história, para a gente construir qualquer coisa, a gente precisa estar vivo, Uhum. né? Essa é a primeira premissa básica de qualquer condição humana, né? E aí e a gente às vezes esquece isso, né? Porque, Uhum. né, essa premissa também ela também precisa ser mediada em algumas situações, né? Por exemplo, o próprio sistema de marginalização, né? As pessoas Aham. normalmente elas entram nessa situação por conta da existência, né? Da reprodução da vida delas, né? Então não Uhum. é porque hoje eu acordei com vontade de roubar. Não, né? Porque foi Uhum. tão degradado, tão, né? Uma situação tão complicada de desigualdade que foi forjando isso, né? Uhum. E Uhum. outra coisa também que o trabalho tem como imperativo, né? Ele é a fonte do conhecimento, né? Hoje é mais difícil ver isso, né? Mas se a gente for pegar ao longo da humanidade, não mais difícil, mas em alguns pontos é mais difícil. Imagina, né? A pessoa ir lá trabalhando repetidamente, várias vezes, várias vezes, várias vezes, aquilo foi te aprimorando para um saber sobre aquele, né? Ele se familiariza com matéria, aquela Uhum. coisa, sabe que, né? Que pode cortar um pouco mais fácil aqui ou ali, né? Você mesmo, você já teve dois momentos de bug ali do sistema do vídeo, né? Aham. De vídeo do Instagram que você já sacou, pô. Não, né? Tem alguma coisa, Aham. entra pelo teu que já resolve, né? Então, repetidas vezes você Uhum. fazendo isso vai te aprimorando e entendendo como é que funcionam as coisas, né? Então, o trabalho ele tem Uhum. essa característica também. E a outra característica importantíssima do trabalho é ele que nos conecta enquanto sociedade, né? Enquanto seres Uhum. sociais. Uhum. Então, eu sempre falo isso em aula, né? Gente, se não fosse o trabalho, eu não conheceria vocês, né? Vocês estão aqui para quê? Para ter uma formação, né? Para tentar ser melhor exploradas, né? Ter uma exploração um Uhum. pouco mais leve, né? E eu estou aqui, né? Exercendo minha atividade
trabalhando, né? As chances da gente se conhecer, putz, são, sem essa mediação, é Uhum. impossível, para não dizer outra coisa, né? Por quê? Uhum. Porque aí vamos pensar outra situação. Ah, uma lá, sei lá, trabalha numa loja. Eu poderia conhecê-la a partir de uma loja, mas Uhum. ainda assim seria pelo trabalho, porque ela Sim, estaria sim. trabalhando e eu fui lá comprar alguma coisa, enfim, né? Então, o trabalho vai necessariamente mediar as nossas relações, né? A nossa relação aqui não é de trabalho, mas, né? Foi Uhum. pela Veio a Cláudia, que se partir, conhece. com certeza. Exatamente, tem todo um processo de mediação que a gente vai encontrando, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas fazendo as mediações a gente encontra, né? Uhum. Então, esse é o processo. Então, o trabalho, ele exatamente tem essa dimensão de conectar, e aí, que é chegando um pouco mais um nível mais concreto, atual, né, saindo um pouco mais dessa abstração e indo mais concreto, é... eu nunca teria te conhecido, é uma aluna curso aqui. É... Então, entrando um pouco mais no nível concreto, como a gente está organizado hoje, como o trabalho se organiza hoje, né, na nossa sociedade. Uhum. Ele se organiza exatamente, primeiramente, a partir de classes, né? Então, primeiro temos classes. Então, as classes sociais, que é o primeiro nível de organização do trabalho. De um lado, nós temos uma classe que possui apenas a sua força de trabalho, Uhum. né, que são os nós trabalhadores, e de Uhum. um outro lado, uma classe que possui os meios de produção, né, e a conexão dessas duas classes, né, cria-se riqueza, cria-se valor, cria-se a existência, né, e ao rodar essa produção, a classe que só tem a sua força de trabalho, ela fica com parte, que é o seu salário, Uhum. e o restante vai para a forma lucro, né? Uhum. Então, essa seria a nossa divisão de classe. Tá? Bom, essa divisão, né, ela tem um efeito devastador, né, na nossa sociedade. Uhum. Inclusive, se não fosse essa divisão, o corona não teria o efeito que teve. Né? Se o corona não chegasse, né, nossa sociedade olhasse, opa, essa sociedade está dividida de classes, ele fez, agora é a minha Uhum. hora, né? Uhum. Porque se não fosse isso, né, as condições seriam diferentes, ele não tá, possivelmente não teria o impacto e o que está acontecendo, Uma né? repercussão. Então, exatamente, por isso que é sempre bom reafirmar, né, que não é o corona que produz a crise. O Uhum. corona é um momento, é né, um vírus, no momento de uma sociedade que já estava em crise. Né? Escancarou a Então, nossa essa, fragilidade, né? exatamente, né? E está cada vez mais, né? Uhum. Então, Travou um pouquinho. tá me ouvindo? Pode falar. Voltou. Aham. Então, não foi o coronavírus, né, que dividiu a sociedade em classes, né? Uhum. Ele já estava, né? Já tinha propriedade, já tinha toda essa divisão, né? Então, como é que, né? E aí as classes, inclusive, elas vão se a classe do trabalho ainda vai ter novos níveis de divisão que vão agravando ainda mais, né? Que é a divisão entre Uhum. homens e mulheres, divisão entre pretos e brancos, né? Então, divisão entre, sei lá, né, em São Paulo, bolivianos são uma outra subdivisão de classe que tem cada vez mais
tendo essa dimensão. Eu me perdi aqui no comentário. Desativar isso. Eu estava entendendo quem é. É a Joyce. Tá. É, então, existem outras divisões, né, que vão se acumulando, né, agravantes. Né, Uhum. tá? Então, essa divisão de classes, ela cria algumas situações objetivas. Né? Então, a primeira delas é o quê? Uma grande e excessiva produção de riqueza. Né? Então, nós temos uma situação de muita riqueza. Uhum. Tanto que não há, antes do capitalismo, as crises eram de escassez. Né? Todas as crises eram uma plantação que teve uma devastação, né? Alguma coisa que aconteceu, né? Sei lá, algum fenômeno, né? Que desandou e aí teve uma crise. Né? Agora, No basicamente, capitalismo, uma abundância com falta de disseminação, basicamente. exatamente, de distribuição, né? Seria Isso, o termo. isso, Isso mesmo. distribuição. Então, nós temos tanto que todas as crises, a característica principal delas é de abundância, né? Porque a gente Uhum, produz em excesso, a gente vive em excesso, consome em excesso, a gente, né? Enfim, é uma sociedade do excesso. Chega um uhum, momento, por conta dessa distribuição que não é igualitária, né? Ou justa que seja, uhum, isso trava, né? Então, quando trava, acontece o quê? Então, acontece uma produção e não há a realização dessa produção, e aí onde as coisas começam a entrar em crise. Se a gente for, o exemplo mais clássico disso é da crise de 29, né? Que as pessoas uhum, queimavam café, né? Jogavam leite fora, enfim. Porque o produto estava tão em abundância que não compensava vender. Né? Então, essa é uma das características dessa sociedade. A outra característica, então, que é decorrência dessa, por conta dessa divisão de classes, você tem o quê? Uma divisão e uma distribuição a partir das classes. Né? Então, você tem, de um lado, uma classe uhum. que se apropria dessa riqueza, né? Não sei se vocês já, né? Eu acho que assisti recentemente alguém no Maranhão, se não me engano, no Amazonas, não lembro, que foi um jato, uma UTI de jato buscar a pessoa, né? Porque ela estava sentindo algumas palpitações, né? De respiração, falta de Uhum, respiração. Quem consegue ter isso? Né? uhum, Se a gente passar mal aqui, a gente tem que, né, torcer e rezar. E olha que eu com nem certeza. acredito em Deus, né? Vou ter que rezar para que tenha algum leito, alguma coisa, né? Uhum, É, então veja como que é o nível de acumulação dessa riqueza. Né? Então é bem exacerbado e bem diferente. Né? A humanidade, e aí pensando que são os trabalhadores que produzem, né? Imagina, a uhum, humanidade produz tudo isso que não é socializado, né? Então, olha o quanto a dificuldade da gente ver, inclusive, isso, uhum. né? Então, essas duas coisas é o que a gente chama de condições objetivas para a transformação social, tá? E aí vamos entrar agora na transformação social, né? Que meio Né? que volta lá naquela questão da lei para que todo mundo sabe, tem o conhecimento, mas como manejar para colocar em prática. Exatamente, isso. Tá. Né? De como a gente, então, conhece isso. Ó, então, conhecer isso já é uma dimensão importante para a gente se movimentar depois. Né? Aham. Então, essas duas características, e também essas duas características estão aí conectadas com o trabalho, né? Que são a partir do trabalho, e a partir da organização social do trabalho, Uhum. né? Que também tem essa
diferença. Então, essas são duas características objetivas, né, que a gente chama de condições objetivas para a transformação. Transformação do quê? Né? Transformação exatamente para uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Eu sou comunista, né? Então não tenho como negar Não, mas eu essa fico pensando até perspectiva. que ponto, né, realmente estamos produzindo para isso. Tipo, até que ponto? Quantas pessoas que estão produzindo, ou que sejam. Teve um comentário antes da prole e dos burgueses. E, e até que ponto os burgueses estão produzindo para uma igualdade, ou estão alienados, ou estão a favor apenas do ciclo perpétuo, né, do capitalismo. Então, É tipo. essa última opção. Eu diria que essa é a última opção, né? A classe que detém a propriedade privada, ela age e se move a partir da sua reprodução, né? Uhum, A reprodução dela e como que ela se reproduz? Explorando a outra classe. Então não tem como, uhum, né, não ter esses dois pontos, né? uhum. Não sei se você chegou a ver a live lá que a gente fez dos policiais antifascistas. Não deu tempo. Não, tudo bem, muita live, né? Pior que é, muita live mesmo. Tranquilo. É, uma amiga disse que abriu uma geladeira esses dias, tinha uma live lá dentro, né? Quase isso. Mas aí surgiu um debate, né? E uma colega nossa fez essa seguinte comparação: que policiais antifascistas seria igual milionários ou bilionários éticos, né? Aí a gente, inicialmente parece uma frase, né, interessante, mas se a gente for pensar, né, e isso que a gente debateu lá, são diferentes. Por quê? Porque são de classes diferentes, Uhum. né? Tem todo um contexto Um, e uma história completamente diferente. exatamente. Um policial, ele vive como? Sobrevivendo, vendendo a sua força de trabalho. Uhum. Então, você é um trabalhador, ele pode trabalhar para o Estado fascista, ele pode trabalhar para um Estado democrático, para um Estado, enfim, ele vai Uhum. trabalhar, né? E a instituição, que isso sim é, vai ser criar essas condições fascistas. Já um bilionário, não. A condição de bilionário dele só existe mantendo o sistema. Uhum. Então, você não consegue retirar um bilionário de um contexto da sua riqueza e colocar em outro contexto e ele vai continuar sendo bilionário. Um Uhum. policial, sim, você tira dele quanto trabalhador e ele continua sendo trabalhador, né? Então, Uhum. entrando aí naquilo que você perguntou, né? Continua-se exatamente por conta, né, desse processo de, é, de reprodução das condições que estão agora. Uhum. Então, as condições precisam permanecer no seu ciclo de reprodução. O que Né? mais me intriga nessa situação toda é porque, né, dá para claramente ver, a classe, que seja burguesa, bilionária, enfim, mantendo, né? Muitos, a maior parte, alienados no próprio contexto, né? Não vendo, não permitindo uma dialética com outros contextos, até porque tem esse ideal neoliberal de que são empresários de si e quem está abaixo está lá porque quer e não tem, enfim, esse ideal que acho que acho não, é fruto do próprio da própria bolha do capitalismo, né, para manter ele. E o quanto foi construído mecanismos para manter tudo isso e muitas vezes as pessoas que estão ali, do tipo, inúmeras vezes estava conversando com alguém que era muito rico. E o quanto eu queria ver, né? Tá, essa pessoa tem algum senso dessa ideia do quanto ele podia estar fazendo diferente, o quanto podia. Qualquer Sim, coisa, sabe? Um contexto social, entender enfim. a consciência dele. Né? É, isso, entender a consciência, porque é importante, né? Ainda mais que eu faço psicologia.
Então, e eu, em muitos casos, assim, eu vi que não, que pareciam reféns do próprio contexto da alienação, sabe? Sim. Tanto Isso que me essa, pegou essa muito. ideia, essa própria ideia de que a riqueza é produzida pelo trabalho, isso é extremamente fetichizada, né? É Uhum, ocultada na consciência do capitalista, né? A uhum, Joyce que está aí, ela não me deixa mentir, ela, eu sempre brincava, porque ela era uma pequena capitalista, né? Tinha uma empresinha lá, né? Ficava uhum, enchendo o saco dela. E aí a gente sempre perguntava, de onde vem o dinheiro, né? De vocês, da riqueza, né? Aí falava, o dinheiro gera dinheiro. Essa que é a uhum, lógica, né? É como se o uhum, dinheiro realizasse a partir dele mesmo no processo de venda, né? E não é, né? Não há riqueza que não seja produzida pelo trabalho, né? uhum, É só olhar ao nosso redor, né? Foi o uhum. dinheiro que produziu tudo isso, né? Foram os trabalhadores, né? Sim, sim. Então, Se essa é perde a uma ideia de que foi concepção. alguém que estava ali fazendo, né? Com Ela tudo que escreveu você ainda que ela tem. ainda é. Uhum, Então, essas duas condições, né, são condições objetivas, e tem uma terceira condição objetiva, que é o planejamento social, uhum, né? Aí, essa dimensão ela é um pouco mais, com uma característica mais avançada, né? Por quê? As crises, por exemplo, do capital, ela existe exatamente, né, um dos motivos, evidentemente, mas a sua característica é porque a produção capitalista ela é anárquica, né? Então, cada empresa, cada grupo, ela produz o quanto quiser, né? E por quê? tá, entendi. Exatamente né? Uhum, Essa dimensão neoliberal, né? Do uhum, livre comércio. O uhum, livre comércio. Né? O livre comércio, nós temos aí, então cada um tem o seu comércio e ele é livre e você tem essa liberdade para fazer o que você quiser, né? O uhum, que acontece? Como cada um faz o que quer, cada um às vezes faz muito e esse muito não vende e entra em crise, né? uhum, Então, esse é um mecanismo um pouco mais, como é que funciona o processo disso. Porém, nós estamos vivenciando cada vez mais uma sociedade em que se amplia o planejamento da produção, né? Então, por exemplo, hoje a gente pode, né, afirmar com quase certeza que algumas empresas, Walmart ou algumas outras grandes empresas, elas têm dimensão do quanto se consome de arroz ou de margarina em Curitiba. uhum, Então, por quê? Porque eles estão tudo planejado, está tudo conectado, que quando você vai lá na prateleira e pega um pacote de margarina, já tem uma informação que vai para uma central, e essa central fala, ó, Camila já está consumindo margarina. uhum, Ela uhum, não vai comprar daqui 2 meses. uhum, Né? Então, você percebe que esse planejamento ele é essencial para a gente viver numa sociedade melhor. uhum, Né? Porque isso aí otimiza, né, recursos, isso daí consegue organizar melhor os trabalhadores, né, uhum. porque aí você Até consegue, deixa até eu interromper você e dar um gancho ali. claro, Sem trabalho e sem emprego não há melhoria social, né? Um comentário. E sim, não há, só que precisa ter uma estrutura diferente daqui. É, não tem nenhum limite na produção, é tudo em abundância, como você mesmo falou, né? E é exatamente o que você falou aí, sobre esse planejamento para tornar. Qual é a palavra? Me ajude. mas acho que tornar as coisas organizadas para que não há Uhum, desperdício e que não. Hoje a gente tem condições, por exemplo, de trabalhar de 3 a 4 horas por dia e produzir a uhum, mesma riqueza que temos. uhum, Imagina, a gente trabalha uhum, quantas horas por dia, uhum, né? O mínimo hoje 8 horas, né? uhum,
Então, não precisa desse tanto trabalho. Então, se organizar, né, ter esse planejamento, a gente está cada vez mais criando condições para, inclusive, trabalhar menos, Uhum. né? E aí a gente fazer o que a gente quiser, fazer live, fazer, né, fazer poesia, fazer arte, fazer, né? Porque isso vai nos Uhum. sobrar tempo, né? É só uma É questão de difícil, né? reorganizar. É, né? É claro que não é fácil, né? Falando assim, né? Não, Só, não, só... não, porque, nossa, quantas subjetividades teriam que ser hiper mudadas para contribuir para essa mudança, né? É gigante. Então. E aí, legal você ter falado da subjetividade, porque eu vou agora seria as outras condições que eu vou colocar. Uhum. Então, eu falei ali as três condições objetivas. Então, até agora nós estamos em condições objetivas, ou seja, a transformação social é possível, é necessária, é imprescindível. Uhum. Ponto. Agora entra o sujeito histórico, né? O sujeito histórico aí precisa de condições subjetivas, Uhum. né? Que aí quais são as condições subjetivas para esse processo, né? A primeira é a consciência de classe, né? Então a gente tem que ter essa consciência de classe. Então você achar que você, por ser trabalhador, que ganha um pouco mais, aí 8 mil, 10 mil reais, e você não é explorado, já é uma falsa Uhum. consciência. Ou o Uhum. contrário, enfim, né? Tem em várias situações que a gente identifica essa falta de consciência. E, Uhum. inclusive, em situações muito delicadas, né? Então, por exemplo, divisões entre próprios grupos dentro da classe, né? Por exemplo, Aham. negros e mulheres já é uma situação, né? Estratificação E, enorme. exatamente, a própria estratificação da classe já gera consciências também estratificadas, Uhum. né? Porque é a Uhum. materialidade que determina a consciência, né? A gente acredito nisso. Então, se você tem uma situação estratificada, então é muito difícil se você não tem uma teoria que vai lá e né, que você estude, que você consiga compreender as leis desse movimento, você vai Aham. ficar com a visão do ponto de vista que você está, né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é mais difícil ainda, além dessa consciência de classe, né, eu acho curioso colocar isso como subjetividade, mas é a organização da classe. Né? Ah, mas com É, por, certeza é a subjetividade. Com toda é certeza. porque. Nossa. Quantas pessoas Então, estão exercendo suas posições sem nem perceber, né? Por talvez falta de consciência da própria subjetividade coletiva da classe, né? sim, não, a consciência de classe. Mas e a organização? Ih, travou. Deu uma vinda? Voltou? Oi? Oi. Foi. Não Tô consigo precisando ouvir. mexer. Oi, acho que agora Bom, foi. agora restabeleceu o universo. Ficamos falando de organização de Aham. classe, né? Deu. Começa a querer cair. Então. Tá. Então, um outro elemento subjetivo, Camila, que a gente, né, identifica é a organização da classe. Né? Certo. Então, como é que se dá a organização da classe, né, da classe trabalhadora? Né? Historicamente, nós temos algumas instâncias mais clássicas, né? Mas isso não significa que só por aí que seja possível, né?
Eu acho que né, é o projeto, né, o The Line, né? Uhum, Eu acho que todo esse processo é uma forma de vocês se conectarem e se uhum, organizarem, né? uhum, Então, vocês têm, então, aí a conexão e a organização de vocês é parte de um processo, né, de construção de uma consciência de classe, uhum, né? Então, percebe como que isso vai se desenvolvendo? aham, E como isso é, né? E a subjetividade, então, por quê? Porque é subjetividade da classe, né? Não é só do indivíduo, né? De uhum, todos os indivíduos, né? Então, é a conexão da gente, né? Com os outros colegas, né? Nossos, uhum, com os outros trabalhadores, né? E aí, historicamente, as formas clássicas de organização são os sindicatos e os partidos políticos, né? uhum, Então, esses são as duas formas clássicas, né, de organização dos trabalhadores, né, uhum, ou da classe trabalhadora, ou de vários setores da sociedade se organizam a partir disso, né? uhum, Então, o sindicato é no nível mais corporativo, né, porque o sindicato é isso, eu sou do sindicato dos trabalhadores da Repimboca da Parafuseta. uhum, Então, eu vou defender o salário dos trabalhadores da Repimboca da Parafuseta, uhum. certo? Né? Ou melhor, só da Repimboca, vou separar. Né? Aí tem o outro sindicato que da Parafuseta. Então são os sindicatos da Parafuseta e o outro da Repimboca. O partido vai unificar os dois, que aí vai ficar o partido da Repimboca da Parafuseta. Né? Que Entendi. aí unifica num nível mais elevado. Uhum. Né? Mas aí isso Deixa tem. eu aproveitar só nesse ponto que acho que cabe. É, três perguntas meio semelhantes. Uma fala sobre é, como. Tá, calma que eu me perdi. Isso remete ao individualismo, não só do indivíduo, mas de uma classe trabalhadora. Não De um sei aqui. individualismo, É, de um individualismo de classe. eu acho que ela quis dizer da subjetividade individualista do neoliberalismo, no caso. Será? Agora você me pegou, hein? Foi a Ana. Não é esse que Talvez está tenha. aqui aparecendo, né? Não, tá mais pra cima. E um outro, Não, enquanto ela Fabrício. não fala alguma coisa, é do Lincoln. Como atingir uma parte privilegiada que se aliena em seu entorno e do seu papel. Vamos dirigir uma parte por assim. É, é, é difícil, né? Eu acho que cada processo tem uma certa particularidade, né? A gente brinca que onde tiver um trabalhador, a gente tem que estar em processo de construção da consciência e da Uhum, organização, né? uhum, Então, né? Tem várias formas, né? Então, eu pensando, né? O meu processo de consciência, ele foi muito vinculado à, à, à universidade, né? uhum, Então, foi na universidade que a gente tive contato, né? E assim vai. Porém, né? Com o tempo, né? Eu fui percebendo que no trabalho, depois do trabalho, né? Eu consegui, eu entrei em contato com outros universos que foram mais intensos ainda nesse processo. Então, uhum, embora lá na universidade tenha tido uma certa construção, né, com o passar do tempo, também no próprio trabalho a gente consegue perceber isso. Que a gente vai sentindo mais também essa exploração, vai percebendo melhor, né? Então, uhum. assim, o que eu diria ali para o Lincoln é que não tem exatamente uma receita ou algum modelo, né? O Bom, se fato é o quê? Que tivesse. a gente tem que ter. É? Bom, se tivesse. É, os princípios que a gente segue é o quê? Que a gente tem que se organizar e se organizando a gente vai avançando, né? E é Uhum, nisso cada situação concreta vai dar a sua situação que a gente vai pensar. Então, né? Vou dar um exemplo que teve na Bagosa, né? Quando eu era professor, que eu vi e acompanhei um pouco também, né? Dos alunos formando o centro acadêmico, uhum, né? Então isso foi um momento ali,
né, que eles foram se desenvolvendo e a consciência coletiva foi se, né, avançando. Tem até Uhum. um episódio que eu sempre conto, né, que eles foram estudando, porque teve um momento que a faculdade ia implantar algumas disciplinas EAD, né, até então era possível 20% do curso ser EAD, agora já são 40%, né. Uhum. Então, e aí a faculdade foi lá e organizou e ia colocar uma disciplina. E aí esses estudantes se debruçaram sobre o que era o EAD, foram lá, entenderam e tal, e aí, né, começaram a fazer ações organizadas. Então veja o processo, né? Criou a subjetividade, criou a consciência, se Uhum. organizaram e foram para a ação, né? E aí na ação fizeram uma manifestação, né? E aí o momento mais curioso, né, para não dizer trágico, foi quando a diretora e a coordenadora pedagógica, eu posso falar isso tranquilo porque ela já saiu, né? Então não vai ter problema. É, Importante. ela, a coordenadora pedagógica, ela foi fazer uma reunião com os estudantes. Uhum. E aí foi bem curioso porque eles começaram a rebater todos os argumentos dela. Uhum. Né? Ela falava, não, blá blá blá. Aí eles, não, isso não é assim não, isso é assim, assim, assado. Elas, não, mas tem isso, isso, isso. Não, isso não é assim, isso é assim, assim, assado. Aí chegou uma Uhum. hora que ela já não tinha mais argumento. E sobrou o quê? Sobra a autoridade. Só Uhum. que a autoridade já não estava. A única autoridade que ela tinha ali era do conhecimento. Que foi, tipo, Não né? foi. Não foi, não deu certo, né? Aí, e aí ela começou a fazer falas extremamente autoritárias, assim, sabe? Tipo, Uhum. quem não tiver satisfeito, a porta é a serventinha da casa, Uhum. sabe? Chegou nesse nível, assim, sabe? De tão, porque não tinha mais o que fazer, né? Se Então, agarrou no, no lugar acadêmico que foi colocado. né? E aí já não conseguia mais sustentar, né? Uhum. Né? E aí sobra a verdadeira face, né? Uhum. Então, nem me lembro exatamente porque eu estava falando isso, mas Da organização da organização. para mudança. Então, aí, então a organização ela é uma característica subjetiva importante que a gente precisa ter e que está muito em falta, né? Uhum. Então, isso é bem complicado. E aí, ó, juntando essas duas coisas, né? Subjetividade, organização e mais as condições objetivas, então, veja, eu não estou lutando por algo porque eu quero. Uhum. Porque eu acho bonito o comunismo, eu acho bonito não sei quem, então eu Uhum. quero que seja justo isso. Não, eu estou lutando porque eu tenho condições objetivas que é possível fazer. Uhum. Então, quando essas duas coisas a gente se unifica, a gente percebe o quê? Veja, eu estou fazendo isso não é por voluntarismo, não é ou um ativismo, né? O ativismo é no sentido mais só da ação, né? Eu não estou lá só para porque eu tenho um projeto do meu grupo, do meu, né, da minha consciência. Não, eu Uhum. estou porque eu estudei, porque eu percebi a realidade e essa realidade me demonstrou que é possível, que é Uhum. necessário e que precisa ser feito. E como ser feito? Se organizando, tendo consciência, tendo, né, outras questões aí também. E o quanto isso já repercute meio que imediatamente no senso de responsabilidade social teu, né? Sim, sim. Se, Uhum. se, se eu entendi, inclusive você me fez lembrar aqui o quanto eu fui deixando de ser cada vez mais individualista quando eu vou conectando com essas coisas.
Uhum. né? Eu vou me Uhum. conectando com isso e falo, pô, não, eu sou de uma classe, né? E não é só eu que vou fazer e vou mudar, né? Ou vou ficar aqui também, ou choramingando, enfim. Não é bem isso, você vai criando uma subjetividade mais coletiva, Aham. né? Que você vai se identificando, né, com uma certa situação e vai vivenciando ela, né? Uhum. Isso é bem legal ver esse processo, assim, sabe? De Uhum. perceber. Aliás, eu devo muito a isso também à minha companheira, né? Que também Hum. Ai, que ela tem legal. essa. é, nossa, foi ela deve estar assistindo também, inclusive. Ela que, né, teve e tem bastante inserção nesse processo, né? Ela é psicóloga Uhum. também, Ah, que né? legal. Mas eu brinco, agora faz tempo que eu não falo isso, que eu brinco que ela é mais assistente social que eu, né? Ela tem, ela tem bastante proximidade, bastante, né, conteúdo e conhecimento sobre esse processo, né? E Uhum. foi exatamente nesse período aí que eu tinha na- no momento da faculdade, na universidade, aí vim para cá e me conectando. Se não fosse ela e outras pessoas, né, que ela também trouxe na minha vida, né, todo esse conhecimento que talvez estou aqui abordando não estaria nesse jeito, Uhum. assim, sabe? Seria bem diferente, seria bem, né, com outra pegada, assim, sabe? Então, Tu teve todo um contexto para que te mediou até aqui, né? É bom se todos tivessem o mesmo. pois é, né? Aí, pegando ali o Uhum. que o Lincoln falou, né? Uhum. Tá vendo? Foi uma situação, né? A classe trabalhadora não tá lá, né? Organizando, tipo, vamos usar o amor como salvação, né, da Uhum. consciência de classe, né? Uhum. Mas acontece também, né? Então, onde Sim. tem trabalhador com consciência, a gente vai, né, se conectando, né? Uhum. Leandro, Por isso tá que. Ah, prestes a acabar. Eu cronometrei o tempo que de repente encerra, sabe? É, tá. a gente tinha começado às 6, então são 6:05, eu acho Às que a gente 5. começou. Temos uns 2 minutinhos aí antes que caia. Né? Ah, passou rápido, né? Passou muito rápido. Uhum. De maneira geral, Camila, era isso que eu tinha pensado, né? Tinha Uhum. organizado. Espero que ajude aí nessa, Não, com nessa certeza. empreitada, né? Uhum. Até, na verdade, eu acho que foi muito sincrônico o tema que foi vindo e foi sendo criado, né? Muito, na verdade, partiu de você, essa ideia final, é, com o caminho do Repensando o Indivíduo do século XXI aqui. Porque logo se encaixou de, na próxima live, falar exatamente da repercussão das políticas públicas, né, que são organizações, basicamente, na subjetividade do indivíduo e na responsabilidade social. Então, acho que englobou muito bem tudo. Né, legal. Uhum. Eu ouvi a última que você fez também, né? Com a Carol, né? Aham. Também a hora que ela foi falando do trabalho, eu falei, legal, vai ter bastante conexão Aham. também, né? Bem Né? legal. Então, muito obrigada por ter participado. Obrigado Agradecemos você por também por. convidar. Apareceu aqui, ó, 25 segundos restantes. É, é bem assim. Era- É meio que na pressa, do nada. Então, muito obrigada, gente, por Tá ter bom. participado também. Obrigado, Camila, Tchau, tchau. por participar. Entendeu? Entendeu?